Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, pessoal? Professor Pompeu aqui, a gente vai falar agora da aula 15, certo? Que é sobre relações métricas no triângulo retângulo. Esse assunto ele é importantíssimo, porque triângulo retângulo é o tipo de triângulo mais cobrado nas provas, certo? Isso permite que a gente tire várias relações que vão ser importantes para ajudar a gente a facilitar os exercícios com esse tipo de triângulo. Então, ó, para a gente começar, eu vou pegar um triângulo retângulo, o ângulo reto está aqui em cima. Lembra que em triângulos a gente nomeia os lados de acordo com o vértice oposto. Lado oposto ao vértice B eu chamo de Bzinho, lado oposto ao vértice C eu chamo de Czinho, e essa hipotenusa vai ser Azinho. Tudo bem? Agora veja só. Eu vou pegar esse triângulo, eu vou traçar uma altura dele, a altura relativa à hipotenusa. Vou traçar aqui esse segmento AH. Quando eu fizer o traçado dessa altura, eu vou separar o triângulo retângulo grandão em dois triângulos retângulos menores, certo? Esse cara é retângulo, né? Se esse ângulo é reto, o suplemento dele é reto também, certo? E o da direita também é um triângulo retângulo. Vamos dar uma olhadinha nos ângulos desses triângulos? Bom, esse ângulo eu vou chamar de beta, certo? Esse ângulo eu vou chamar, sei lá, de alfa, tudo bem? E eu queria observar o seguinte, alfa mais beta mais 90 graus dá 180 graus, como em todo triângulo. Isso significa que alfa mais beta dá 90 graus. Alfa e beta são complementares, certo? Então existe um triângulo aí com ângulos 90, alfa e beta. Quando eu olho para esse triângulo pequeno aqui do lado direito, o triângulo AHC, repara que ele já tem um ângulo de 90, ele tem um ângulo alfa. Para eu somar 180 graus, falta o ângulo beta, que eu vou marcar aqui em cima. De maneira análoga, se eu olhar para o triângulo da esquerda, certo? Ele tem um ângulo beta, ele tem um ângulo 90, falta o ângulo alfa para somar 180 graus, certo? Esses caras são complementares, esses caras, e aparece o alfa e o beta de novo no triângulo grande. Beleza? Então, gente, eu tenho um triângulo grande e dois triângulos pequenos, todos os três com os mesmos ângulos. Todos os três triângulos são semelhantes. Vamos desenhar esses triângulos separados para que a gente consiga observar essa semelhança, certo? E para que a gente consiga marcar algumas relações que vão ser importantes que decorrem dessa semelhança. Então, o triângulo... Fazer primeiro, certo? O triângulo AHC. Pode ser? Então, um triângulo pequenininho aqui. ABH, perdão. Aqui do lado direito, vou fazer, agora sim, AHC. Um pouquinho maior, mas não dá muita bola para a escala desses desenhos não, certo? O que importa vai ser o que a gente vai marcar dentro deles. Então, ó, vou deixar o ângulo beta aqui embaixo. Então, vértice A. O ângulo reto ali em cima, vértice H. E o ângulo alfa aqui do lado direito, que é o vértice C. E vou desenhar o triângulo grandão, ABC, aqui embaixo também. Para a gente ter uma visão clara aí dos três triângulos daquela figura. Então, ABC. Vamos também, pessoal, marcar todos os ângulos desses triângulos. Então, ó, tem um ângulo reto em todos esses vértices que estão ali em cima. O ângulo beta é o ângulo da esquerda em todos os três triângulos. E o ângulo alfa é o ângulo da direita. Tudo bem? Bom, se os três triângulos são semelhantes, existem razões de semelhança que a gente consegue escrever a partir dos três. Essas semelhanças, pessoal, elas vão dar origem às famosas relações métricas, que são fórmulas relacionando esses lados. Antes de começar, vamos fazer a marcação dos nomes desses lados. Então, ó, os lados do triângulo grande eu já marquei, ABC. A medida dessa altura H, eu vou chamar de Hzinho. Tudo bem? E esses pedaços de hipotenusa que apareceram quando a gente traçou a altura, eu vou chamar de M e N. O nome técnico desses segmentos, pessoal, é projeção dos catetos. Projeção significa que esse cara é a sombra do segmento quando a gente traça a altura. Ótimo.
Ó, no triângulo HBA, bom, o segmento BH mede M, o segmento AH é o Hzinho, certo? E BA é o cateto Czinho. Olha para o triângulo da direita. Agora HAC. Esse cara, HA, é a nossa altura, certo? HC é a projeção do cateto Bzinho e AC é o tamanho do cateto Bzinho. Certo? Esse cara é C, BA são os lados do triângulo grande. Ó, da semelhança entre esses dois triângulos, eu vou marcar a razão de semelhança determinada pelos catetos. Então, ó, cateto da esquerda ali, M, cateto da esquerda aqui, H. Isso vai ser igual a cateto da direita ali, H, cateto da direita aqui, N. Quando eu marco essa semelhança e eu multiplico essas relações em cruz, eu tenho a primeira das relações métricas, que a altura ao quadrado é projeção vezes projeção. Então, observa, quando você tem um triângulo retângulo grande, certo? E nesse triângulo retângulo, você traça a altura, o tamanho dessa altura ao quadrado é esse pedaço da hipotenusa vezes o outro pedaço da hipotenusa. Beleza? Vamos continuar com as nossas relações. Olhando aqui para esses triângulos, quer ver? Eu vou montar uma razão de semelhança entre o cateto da direita e a hipotenusa, o cateto da direita e a hipotenusa. Tudo bem? Então, ó, N dividido por Bzinho é igual a Bzinho dividido por Azinho. Comparei cateto da direita e hipotenusa do triângulo menor com do triângulo maior. Quando a gente multiplica essa relação em cruz, eu descubro que B ao quadrado é igual a Azinho vezes N. Como é que a gente lê essa relação métrica, pessoal? A gente lê o seguinte, ó. Quando eu olho para esse triângulo retângulo, o cateto ao quadrado é igual à medida da projeção desse cateto vezes a hipotenusa do triângulo. Beleza? Existe uma relação dessa, ou pelo menos análoga a essa, para o outro cateto também. Então, agora a gente vai montar uma semelhança entre esse triângulo e o triângulo maior, certo? Cateto da esquerda e hipotenusa vão ser os lados que a gente vai utilizar. Ó, cateto da esquerda é M, o cateto da esquerda do lado de baixo é o Czinho, hipotenusa do triângulo de cima é Czinho, e hipotenusa do triângulo de baixo é o Azinho. Ó, multiplica esse negócio em cruz, C ao quadrado é A vezes M. Então, de novo, cateto ao quadrado é hipotenusa vezes a sua projeção, também para o outro cateto. Serve para os dois. A quarta relação métrica vai comparar tamanho dos catetos, da hipotenusa e da altura desse triângulo. A gente pode montar essa relação, por exemplo, olhando para esse triângulo da esquerda e para o triângulo grande, e comparando cateto da direita com hipotenusa. Então, ó, cateto da direita do triângulo HBA com cateto da direita do triângulo ABC. E aí, vou pegar a hipotenusa daquele triângulo dividido por hipotenusa do triângulo de baixo. De novo, ó, multiplicando essas coisas em cruz, eu vou ter que A vezes H é igual a B vezes C. Gente, olhando aqui para o nosso triângulo original, repara o seguinte, quando eu pego a base desse triângulo, certo? Do jeito que a gente desenhou isso, a base é a hipotenusa,
e multiplico pela altura, isso vai ser cateto vezes cateto. Beleza? Só queria lembrar vocês o seguinte, que quando eu tenho um triângulo retângulo, e eu apoio ele sobre um dos catetos, em vez de apoiar esse cara sobre a hipotenusa, eu posso chamar esse cateto de base. Então, quando eu enxergo essa relação métrica, eu posso ler essa relação métrica da seguinte maneira. Quando eu uso um dos catetos como base desse triângulo, base vezes altura, é exatamente igual do que quando eu enxergo, certo, esse triângulo retângulo apoiado sobre a hipotenusa. São os dois jeitos de eu calcular a base vezes altura usando o triângulo retângulo, beleza? Ou apoiando ele sobre os catetos, ou apoiando ele sobre a hipotenusa. Então, ó, essas são as 4 primeiras relações métricas, certo? Altura ao quadrado, projeção vezes projeção, cateto ao quadrado é hipotenusa vezes projeção, serve para os dois catetos. Hipotenusa vezes altura é cateto vezes cateto. A quinta relação é a mais famosa de todas. Mas ela não aparece assim direto a partir da semelhança. A gente vai ter que brincar um pouquinho com essas equações. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as equações 2 e 3, que são essas duas relações, e eu vou somar essas duas equações. Gente, a segunda relação me diz que b ao quadrado é a vezes n. A terceira relação me diz que c ao quadrado é a vezes m. Vou somar essas duas equações. Quando eu somá-las, do lado esquerdo, eu vou ter que b ao quadrado mais c ao quadrado, certo? É igual, e do lado direito, a vezes n mais a vezes m. Gente, tem um a nas duas parcelas que estão do lado direito dessa equação. Eu vou colocar esse a em evidência. Vai ficar azinho vezes n mais m. E agora vem comigo para a gente voltar para esse triângulo e observar o seguinte. N mais m é a soma dessas duas projeções. E a soma das duas projeções é o tamanho inteiro da hipotenusa, é o próprio azinho. Então, eu vou substituir o m mais n que aparece aqui nessa equação por a. Já que essas duas coisas são iguais. Tudo bem? E a minha equação, quando eu fizer isso, vai dizer que b ao quadrado mais c ao quadrado é azinho vezes azinho, é azinho ao quadrado. Gente, esse é o próprio teorema de Pitágoras. Demonstramos o teorema de Pitágoras. Beleza? Então, em todo triângulo retângulo vale isso. Quando eu pego a hipotenusa e elevo ela ao quadrado, o resultado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Certo? Algumas observações que são importantes para a gente aqui. Primeiro, hipotenusa é sempre o maior lado do triângulo, certo? É sempre o lado oposto ao ângulo reto. E segundo, a versão mais famosa do teorema de Pitágoras é a que diz que quando um triângulo é retângulo, certo? Eu posso escrever essa fórmula. Mas a recíproca desse teorema também é verdadeira. Então dá para a gente pegar essa afirmação e trocar causa e consequência. Antes a gente tinha que triângulo retângulo significa que a quadrado é b quadrado mais c quadrado. Mas, se eu pegar um triângulo qualquer, não sei que tipo de triângulo ele é, e quando eu pego um dos lados ao quadrado, ele vai ser igual à soma dos quadrados dos outros, eu consigo concluir que esse triângulo é retângulo. Certo? Então, o teorema de Pitágoras funciona em triângulos retângulos, mas mais do que isso, ele só funciona em triângulo retângulo. Se você tentar usar o teorema de Pitágoras e descobrir que aquela relação dá certo, você conclui que o triângulo é retângulo. Beleza? Com essa informação, vamos lá para o exercício 1. Dá uma pausa no vídeo, certo? Tenta dar uma lida e depois de ter conseguido resolver, volta para cá para a gente corrigir juntos e verificar se você acertou. Enquanto isso, eu bebo água. Ótimo, vamos lá? É um exercício da Federal do Paraná. Ele fala o seguinte.
tripla pitagórica é uma sequência de 3 números inteiros positivos que satisfazem o famoso teorema de Pitágoras. Em outras palavras, se a sequência ABC é uma tripla pitagórica, então o triângulo de lados A, B e C é um triângulo retângulo. Por exemplo, 3, 4 e 5 e 5, 12 e 13 são triplas pitagóricas. Então, o que isso quer dizer? Que existe um triângulo retângulo de lados 3, 4 e 5, certo? Em que 5 é hipotenusa, sempre o maior lado é a hipotenusa. E existe um triângulo retângulo, certo? De lados 5, 12 e 13. Na letra A, ele pede para você verificar se a sequência 20, 21, 29 é uma tripla pitagórica. E pede para você justificar. Pessoal, se ele quer que isso seja uma tripla pitagórica, então ele está te sugerindo que existe um triângulo retângulo cujos lados sejam 20, 21 e 29, certo? O que ele quer que você demonstre ou não é se esse ângulo é reto. Como é que a gente faz? A gente vai tentar usar o teorema de Pitágoras. Como a gente sabe que ele só funciona quando o triângulo é retângulo, então eu vou tentar usar o teorema de Pitágoras aqui. Se der certo, o triângulo é retângulo. Tudo bem? Então vamos lá. 20 ao quadrado mais 21 ao quadrado. Então a soma dos quadrados desses dois lados, se isso for igual a 29 ao quadrado, então beleza, o triângulo é retângulo. 20 ao quadrado é 400. 21 ao quadrado é 441. Somando esses dois valores, eu tenho 841. Que, veja só, é justamente o valor de 29 ao quadrado. Então, sim, esse cara ao quadrado, mais esse cara ao quadrado, é o 29 ao quadrado. O triângulo é retângulo, beleza? Então, como? Vamos escrever bonito, para o examinador não encontrar defeito. Então, ó, como a soma desses lados é igual, a soma dos quadrados desses lados é igual ao quadrado desse, o triângulo é retângulo. Tudo bem? E aí, ele pede na letra B para você justificar por que a sequência de números inteiros n, n mais 3 e n mais 5 não constitui uma tripla pitagórica para nenhum inteiro positivo. Então, veja só, se isso constituísse uma tripla pitagórica, então existiria um triângulo retângulo, certo? Com lados iguais a n, n mais 3 e n mais 5. Se a gente conseguir provar que isso é impossível quando n for um número inteiro, então a gente conseguiu demonstrar que isso não é uma tripla pitagórica nunca. Ó, o triângulo que ele está sugerindo que existe é esse aqui. Não vou marcar ângulo reto porque eu não sei se ele é reto. N, n mais 3 e n mais 5. Tudo bem? Agora vem cá. Se esse cara satisfaz o teorema de Pitágoras, a gente consegue demonstrar que o triângulo é retângulo, né? Então, n ao quadrado, candidato a cateto ao quadrado, mais n mais 3 ao quadrado, que é o quadrado do outro candidato a cateto, teria que ser n mais 5 ao quadrado. Bom, vamos abrir essa expressão, né? N ao quadrado, esse cara eu vou fazer quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. E do lado de lá, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Gente, ó, tem um n quadrado do lado direito que eu consigo cortar com um dos n's ao quadrado que aparece do lado esquerdo. Que mais? Vou passar todos os elementos aí dessa equação para o lado esquerdo para a gente conseguir aplicar a fórmula quadrática. N ao quadrado, mais 6n menos 10n dá menos 4n, mais 9 menos 25, menos 16 igual a 0. Bom, vamos tentar resolver essa equação e ver se a solução é um número inteiro, certo? Tudo isso depende de n ser um número inteiro. O delta dessa equação vai ser menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 16.
4 vezes 1 vezes menos 16 fica menos 64, tem um sinal de menos ali que vai deixar essa multiplicação positiva, mais 16, esse delta é 80. Gente, se o delta é 80, quando eu termino de usar a fórmula quadrática, ela vai me dizer que o n vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O a é 1, certo? Quando eu olho para essa expressão, gente, eu acho que fica claro que esse número ele não é um número inteiro, né? Porque raiz de 80 é um número irracional. O quadrado perfeito mais próximo de 80 é 81, certo? E se esse cara é irracional, a conta inteira vai ser um número irracional. Bom, isso aqui certamente não é um número inteiro. E se ele não é um número inteiro, então é impossível que essa tripla pitagórica satisfaça o teorema de Pitágoras com números inteiros. Beleza? O que ele pediu para a gente assim? Ó? Pediu para a gente demonstrar que não é uma tripla pitagórica. Então ó, como o valor de n que faz com que n ao quadrado mais n mais 3 ao quadrado seja igual a n mais 5 ao quadrado não é um número inteiro? Então, certamente, isso daí não é uma tripla pitagórica. Não é uma tripla pitagórica, pessoal, para nenhum valor de n, né? Porque se isso desse certo em algum caso, isso teria aparecido como solução da nossa equação. Tudo bem? Então tá aí o exercício 2, tá aí o exercício 1, perdão. Dá uma olhadinha agora no exercício 2, você já sabe o esquema, pausa o vídeo, certo? Tenta resolver enquanto eu desenho essa figura e a gente já volta para conversar. Vamos lá, gente? Conseguiram resolver? Ó, o exercício 2 é um exercício da FUVEST. Ele fala o seguinte, ó, ele te dá um desenho bonitinho com 2 morros. Vou fazer aqui o chão. Tem um morro um pouco mais baixo do lado esquerdo. Um morro um pouco mais alto do lado direito. E ele marca o ponto A como sendo o pico desse morro e o ponto B como sendo o pico desse. Ele te diz que, se a gente traçar verticais descendo de cada um desses picos, então está aqui uma vertical, esse é o pé da vertical, aqui está outra. A distância entre essas verticais é de 900 metros. Ele também te diz que a altura do pico A é de 500 metros e que a altura do pico B é de 800 metros. Aí ele fala o seguinte, ó, ele desenha um triângulo retângulo formado aqui, ó, entre o pico do morro menor e essa vertical que desce do pico B. Tudo bem? E aqui no meio desse desenho, no meio dessa trajetória AB, ele marca um ponto T, que eu imagino que seja um ponto qualquer, e marca aqui, ó, a alturinha desse ponto T em relação a essa horizontal é y, e o deslocamento horizontal a partir do ponto A é x. Enunciado. Um teleférico transporta turistas entre os picos A e B de 2 morros. A altitude do pico A é de 500 metros. A altitude do pico B é de 800 metros e a distância entre as retas verticais que passam por A e por B é de 900. Na figura,
T representa o teleférico em um momento de sua ascensão e x e y representam, respectivamente, os deslocamentos horizontal e vertical do teleférico em metros até esse momento. Aí ele pergunta o seguinte, ó, primeira observação, antes de a gente começar. Se isso é uma reta vertical e essa verde que eu desenhei é uma reta horizontal, existe ângulos retos entre essas coisas, certo? Existe um ângulo reto ali e a mesma coisa vale para esse triângulo da esquerda, certo? Porque ele te disse que esse segmento que eu fiz de rosa é vertical também. Beleza? Ele falou o seguinte, ó, qual é o deslocamento horizontal do teleférico quando o seu deslocamento vertical é igual a 20? O teleférico está aqui, né? Ele sai do ponto A e sobe. O deslocamento vertical do teleférico a partir do ponto A é dado por esse segmento Y. Então, nesse item A, o que o exercício pediu para você fazer é trocar o y por 20 metros. Tudo bem? Ó, se o y for 20 metros, eu vou olhar para esse triângulo e eu vou separar ele do triângulo maior. Tudo bem? Vamos desenhar esses triângulos da figura separados. Vamos dar nome para esses pontos que estão faltando. Não tem nenhum ponto marcado, né? Vou chamar esse cara de C, vou chamar esse cara de D. Pode ser? Olhando para o triângulo ATC, eu tenho um triângulo que tem um ângulo reto aqui, tem 20 metros de altura e tem uma base X que eu não sei ainda quanto vai medir. Olhando para o triângulo maior, ABD, a gente tem uma situação um pouco mais informativa. Eu tenho, ó, uma base que mede 900 metros, ele te disse que essa é a distância entre essas duas verticais, tudo bem? E veja, eu não tenho diretamente o tamanho do segmento BD, mas é uma coisa que eu consigo calcular sem muita dificuldade. Porque se a altitude do segmento B é 800 e a altitude do segmento A é igual a 500, eu consigo com tranquilidade te afirmar que esse cara é igual a 300. Beleza? Então, ó, a D é paralela ao solo, certo? Essa altitude do ponto A é exatamente igual à altitude do ponto B. E a distância de B até D é a diferença desses dois valores. Beleza? Vou trazer, então, essa informação para cá. Essa altura é 300. Veja, pessoal, esses dois triângulos são retângulos. Os dois triângulos têm um vértice em comum, que é esse vértice A. E, portanto, qualquer que seja esse ângulo, certo? Ele faz parte dos dois triângulos. Pronto, tenho dois triângulos semelhantes aqui na nossa figura. O triângulo ATC, ele é certamente semelhante ao triângulo ABD. Esses caras têm ângulos iguais. Beleza? Da semelhança desses triângulos, eu posso escrever que x dividido por 900 vai ser igual a 20 dividido por 300. Veja só, vou cortar esse 300 com o 900. E quando eu passar esse 3 multiplicando para o outro lado, eu vou concluir que esse x é igual a 60 metros. Tudo bem? Letra A está feita. Ele perguntou qual é o deslocamento horizontal. O deslocamento horizontal é 60. O item B pergunta o seguinte: se o teleférico se desloca com velocidade constante de 1,5 metro por segundo, quanto tempo esse teleférico gasta para ir do pico A até o pico B? Então, ele te deu a velocidade desse teleférico, certo? Vamos marcar ela aqui. Essa velocidade é de 1,5 metro por segundo. E o que ele está te perguntando é o seguinte: qual é o tempo certo necessário para ele sair do ponto A e chegar no ponto B? Bom, a gente vai estar olhando para esse triângulo, né? Eu acho melhor a gente olhar para cá porque ele está um pouquinho mais limpo. A trajetória que ele quer percorrer é o segmento AB, que é justamente o único lado desse triângulo que a gente não sabe quanto mede. Então, vamos fazer o seguinte, ó, no triângulo ABD, vem cá e faz o teorema de Pitágoras no triângulo para a gente descobrir o valor de AB. AB é a hipotenusa, certo? Então, AB ao quadrado vai ser 900 ao quadrado mais
300 ao quadrado. 900 ao quadrado, pessoal. Bom, 9 ao quadrado é 81, certo? Dobra o número de zeros. Então, 810 mil. 300 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9. Dobra o número de zeros, certo? Isso daqui vai ficar 810 mil mais 90 mil. Isso dá 900 mil, né? Gente, agora a gente vai precisar tirar a raiz desse negócio. Quanto que é a raiz de 900 mil? Bom, a raiz de 9 é 3, né? Dá pra gente enxergar isso daqui da seguinte maneira. Isso é 9 vezes... Aí, ó, vou separar 4 zeros e vai sobrar um 10 no final. Tudo bem? Tirar a raiz desse número é tirar a raiz de cada um desses pedaços. Então, raiz de 9 vai dar 3. Raiz de 10 mil é 100. E aí faltou raiz de 10 no final. Esse cara não tem raiz racional. Tudo bem? Esse AB, portanto, ele é 300 raiz de 10 metros. Gente, o que ele quer é o tempo que ele leva para percorrer, sabendo qual é a distância percorrida e qual é a velocidade do negócio. Faltou marcar que isso é velocidade, né? Velocidade, a gente sabe lá dos colegas da física, que é distância dividido por tempo, né? Eles chamam de ΔS por ΔT. Essa velocidade é 1,5. A distância é 300, raiz de 10. E, portanto, se a gente isolar o ΔT nessa expressão, você vai descobrir que esse ΔT é 300 raiz de 10 dividido por 1,5. 300 dividido por 1,5, pessoal, dá 200. Então, ΔT é 200 raiz de 10 segundos. Tudo bem? Então, começou com o Teorema de Pitágoras, que é o nosso assunto, certo? Terminou com um pedacinho de física para ajudar a gente. Pessoal, essa aula é dupla, certo? Então, até o exercício 2 vai ser o assunto da nossa primeira aula. A gente já volta para terminar de resolver os exercícios na aula 16. Beleza? Foi um prazer. Continua dando uma olhadinha. A gente volta a conversar em breve.